Boa noite a todos. Para aqueles que são da casa, sejam bem-vindos. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, também sejam muito bem-vindos. Hoje vocês estão vendo uma movimentação aqui diferente. Temos aqui um cameraman. A gente está iniciando com o processo de transmissão das nossas palestras ao vivo pelo Instagram da casa. Então, processo para caso, aquele dia, naquela quarta, ou no sábado, vocês não puderem vir à casa, mas tem a palestra no Instagram. Aí, abre lá, vai assistir a palestra normal lá. Então, hoje é uma experiência. Vão ocorrer alguns erros que vai organizando aos pouquinhos. Meus amigos, minhas amigas, temos alguns avisos a serem dados. Amanhã tem bazar, começando a partir das 10 horas da manhã. Então, estejam antes, já esperando, porque a fila vai ser grande, já pegue sua peça, já traga uma sacola bem grande para levar muita coisa para casa. E amanhã é dia de pedágio. Então, quem quiser vir fazer o pedágio, chegar aqui na casa até 8 horas da manhã no máximo. Vai ser a reunião, vai se fazer uma prece, vai poder sair para fazer o trabalho que dignifica muito a alma. Você volta do trabalho mais leve, mais tranquilo. Só quem sabe o bem que faz é quem participa. Eu indico. Os nossos estudos da casa já iniciaram as inscrições, então quem quiser participar dos estudos de André Luiz e outros estudos, o estudo aprofundado, o espiritismo, a introdução ao espiritismo, você quer conhecer um pouquinho mais, as inscrições são feitas na livraria. Gente, hoje eu passei o dia pensando em uma mensagem, mas no final desse dia, infelizmente, nós tivemos tantas más notícias, tantos vídeos rodando pela grande mídia de acontecimentos que nos entristecem muito. Algo que deveria ser voltado para a alegria, para a diversão, para você relaxar, torcer, tornou-se um campo de batalha. Cenas entristeceram muito esse que nos fala. Então eu vinha durante a semana sabendo que hoje eu estaria na direção, já pensando uma mensagem, mas hoje no final desse dia eu infelizmente mudei a minha ideia de mensagem. Então, é importante para um momento como esse, orai e vigiai. Orar, rezar, fazer uma prece, ela é muito importante por dois momentos simples. Primeiro, comunhão com a divindade, com a comunhão com Deus, comunhão com os bons espíritos. Isso nos dá tranquilidade, isso nos dá paz. Segundo momento, cada pessoa que faz uma prece, que entra em oração, você gera uma energia, você gera uma capacidade de emitir bons fluidos, que vai de encontro a toda essa energia negativa que se derramou em grandes quantidades daqueles que executavam os atos, daqueles que estavam do outro lado, porque a quantidade de espíritos que estavam do outro lado, comandando, incitando, era 2, 3, 4, 5 vezes mais do que os que estavam encarnados praticando os atos. Então a prece, ela ajuda a psicosfera
ajuda os bons espíritos a tentar diminuir o efeito nocivo daquilo que foi gerado. É importante orar e vigiar mais ainda para que você não caia em tentação. A palestra de hoje, o nosso irmão, ela é muitíssimo pertinente ao dia de hoje. Não julgueis para não ser julgado. Porque nós que estamos sentados na frente da televisão, na frente do celular, vendo os vídeos, a primeira ideia que nós temos é julgar. Então, vigie para que você não caia, para que nós não caímos nessa pegadinha. Porque quando começamos a olhar e nos indignar, surge aquela ponta de raiva. E é isso que a espiritualidade negativa, ela se aproveita para instalar em nós pensamentos negativos. E isso não é necessário. Orai e vigiai sempre, para que ele não mexa no jogo. Espíritas instruídos, espíritas amados. Fazei prece por aqueles que estão fazendo isso. Amai os vossos inimigos. Aquilo que aconteceu. Então, hoje nós temos uma palestra fantástica. O nosso irmão aqui, a gente conversou muito lá dentro, a gente tem muita afinidade nos pensamentos e algumas ideias são bem interessantes. Nosso irmão Emerson Lima, do Centro Espírita Irmão Aurélio, em Brasília. Então, o tema de hoje, não julgueis, a fim de não sejais julgados. Então, orar e vigiar tem muito a ver com isso. Bom, vamos iniciar, vamos fazer a nossa prece de início dos trabalhos de hoje, para que a gente possa harmonizar cada vez mais essa plateia fantástica de espíritos encarnados e muito mais aqueles que estão aqui desencarnados, ajudando e que estão também em tratamento. Elevando nosso pensamento ao alto, Mestre Jesus, amigos espirituais, irmão da Mandaré dirigindo a carreira sem trabalho, pedimos a vós, Senhor, o amparo, o ombro amigo, colo, para que possamos nos aconchegar e escutar grandes ensinamentos, para que nós possamos elevar cada vez mais o nosso espírito, elevar a nossa psicosfera, elevar a nossa sintonia, porque nós somos uma rádio, Senhor, e nós sintonizamos diversos pontos de ensinamento, que possamos, Senhor, a cada dia sintonizarmos a rádio que nos ensina cada vez mais os ensinamentos de Jesus, cada vez mais as leis de Deus. Senhor, nos ampara, nos abençoa, nos ilumina. Ilumina principalmente o nosso irmão que vai proferir a palavra da noite de hoje, para que ele possa tocar os corações de todos nós, encarnados, desencarnados, em teu santo nome. Em nome de Jesus, que assim seja. Passamos a palavra ao nosso irmão que vai ouvir a palestra de hoje, que assim seja. Muito boa noite.
Obrigado, Ivan, pela recepção maravilhosa, pela conversa, pela introdução aos nossos trabalhos na noite de hoje. Saúde especial à Dona Fátima, que sempre me convida, me dá temas, oferece temas maravilhosos. Até brinquei com ela, pode mandar mais, porque quando a gente se prepara, o primeiro ouvinte da palestra sou eu, né? Porque quando a gente vai estudar o Evangelho, para transmitir, para conversar, porque eu falo isso é uma conversa, né? A gente vai estudar e a gente vai vendo assim que a carapaça vai servindo da gente, a carapuça vai servindo, né? As coisas que a gente vai lendo, aí você vai, não julgueis para não ser julgado, e você fica, ai meu Deus, eu vou falar sobre isso, né? E a gente entende que essa oportunidade é de compartilhar a visão do Evangelho, compartilhar essa visão do Evangelho, e que a gente saia daqui com o mesmo entendimento da proposta espírita para nossas vidas. Quando Jesus escolheu seus discípulos, não escolheu os melhores, não escolheu os mais sábios, não escolheu os grandes estudiosos da Torá, né, do Antigo Testamento. Ele escolheu homens simples, mas que chegaram junto e sabiam que iam ser leais e que iam aprender durante aquela jornada. E é isso que nós devemos nos propor. É isso que nós devemos nos propor. Entender que Pedro, à época, tinha muitos defeitos. A gente conhece um pouco da história de Pedro, como ele tinha um espírito meio indomável, né? Ele até um pouco violento, que ao final ele cortou a orelha do centurião, quando Jesus foi preso, e ele mesmo negou Jesus 3 vezes, né? Isso tudo dentro de um processo de renovação que Pedro estava experimentando. Agora, nós estamos vindo no sábado à noite, gosto de falar isso, porque sábado à noite poderia estar em muitos outros lugares, mas estamos numa casa espírita, cuidando de nós mesmos. Estamos cuidando do nosso maior patrimônio, que somos nós mesmos, nossa paz interior. Nós queremos aprender um pouquinho, nós queremos ter um pouquinho de tranquilidade, nós queremos nos melhorar. Tenho certeza absoluta que estar aqui no sábado à noite, cada um de nós é com essa proposta. Porque se coloca à frente, reconhece as nossas limitações, a nossa necessidade de progresso. E encontra nessa doutrina maravilhosa o caminho, a luz no fim do túnel, a mensagem que cai mais no fundo do nosso coração, para entender tudo isso que está acontecendo. Tantas coisas complexas, como o Ivan falou, como a gente chegou hoje no extremo da violência no esporte. Né? Uma coisa completamente fora de sentido, porque o esporte é para quê? Para a gente se divertir, para a gente torcer pelo nosso time, enfim, e não para sofrer. E nós chegamos a alguns graus de barbárie que nada mais demonstram como ainda temos pontos primitivistas, do nosso ser primitivo que ainda habita dentro de nós. Algo nosso que ainda está dentro das tribos primitivas que habitam dentro de nós. Se eu sou, se sou tricolor, eu não posso ter amigos do outro time, do esporte, do outro. Eu tenho que agredir. Parece coisas
da época das cavernas, né? Que as tribos lutavam porque a outra tribo ia roubar comida, ia tomar seu território, invadir sua caverna. Então parece que a gente está voltando 10 mil anos. Então aquilo que ainda está, que não foi trabalhado em muitos irmãos, ele volta na cor da camisa do time. Na religião, no partido político. Então a gente resgata aspectos ainda pouco desenvolvidos em nós, que a gente encontra na literatura espírita, que chama de nosso primitivismo ainda. Nós temos aspectos que a gente chegou a um estágio muito interessante, mas nós temos ainda aspectos de convivência que remontam a períodos pré-Idade Média. Então, estamos em busca de aumento da nossa consciência. A consciência de quem somos, esse é o nosso papel. E os irmãos que dizem assim, mas vamos combinar para pegar o outro grupo, vamos se encontrar na avenida, vamos brigar, eles estão muito distantes de ter a consciência do seu papel na existência. Percebam isso. É tudo uma questão de consciência do nosso papel neste planeta. É uma questão de consciência. Como é que eu tenho que me conduzir? Como é que eu tenho que me portar? Por que eu me conduzo à violência? Por que eu me permito a isso? Porque isso ainda não está trabalhado na sua consciência. E é isso que quando a gente faz uma palestra espírita, quando o centro espírita, melhor dizendo, organiza a sua palestra, que aqui é um grande momento de crescimento espiritual, de tratamento espiritual. Estamos todos fazendo tratamento espiritual agora. Estamos todos fazendo tratamento espiritual agora. Então, quando a gente se dá conta de que o nosso eu é o mais importante, e que eu tenho que entender que o meu papel, meu papel no mundo, ele tem um objetivo de crescimento, de evolução, e que passa pelo próximo, eu preciso trabalhar isso, porque eu tenho meus primitivismos, como todos nós. Todos nós temos. Todos nós temos. E hoje o tema é daqueles temas que você fica assim, poxa vida. E que é um tema que Jesus trabalhou há 2000 anos, ele é mais atual do que nunca. Ele não julgueis. Ele está lá no final já do Sermão da Montanha, já no capítulo 7 de Mateus, já está terminando o Sermão da Montanha. Já tinha falado coisas maravilhosas. Mas antes de fechar, ele não julgueis para não seres julgados. À medida que você mede os outros, você será medido. E a gente tem que pensar, a proposta da conversa, a proposta de trabalhar esse item no capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos no Evangelho, segundo o Espiritismo, embora ele seja um item curtinho, um item 11, mas ele é de uma potência, de um valor para as nossas vidas enorme. É trabalhar a indulgência. Indulgência é termos a capacidade de aceitar o outro como ele é. De aceitar que o outro tem limitações, que ele comete erros, bem como nós seremos medidos. Cada um tem uma medida. Mas eu tenho a responsabilidade de medir. Eu tenho que cuidar de mim. Eu vou aproveitar para trazer o esclarecimento desse tema. Vou contar uma história. Você comentou que gosta de livros, né? Eu tenho um conto, nada é por acaso, né? Estava lendo uma revista, e a revista falou de um tema que era muito parecido com o que a gente está conversando hoje. E ele conta uma história de um livro de um escritor francês que se chama Guy de Maupassant. Isso aí a gente está falando do século XIX. Maupassant, ele escreveu mais de 300 contos.
E ele escrevia muito parecido. Ele é da mesma época do Machado de Assis, quando ele escreveu Dom Casmurro, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, no passado, vivia na França, ele escrevia contos mostrando realmente o que era a natureza humana. Por isso que ele fazia parte daquele realismo. Né? Quem lembra das aulas de literatura, lembra do realismo, o período do realismo na literatura universal. E ele era um exemplo disso, esse escritor. Ele conta uma história, um conto. Ela é curtinha. Conta uma história que ali na Normandia, no norte da França, numa cidade, um homem, ele era um senhor, tanto quanto ranzinza, dele, né? Trabalhador, mas muito preocupado com a imagem, sabe? Ele era um cara muito preocupado com a imagem dele, como é muito normal, né? Ser bem aceito em cidade pequena. Aí vocês imaginam uma cidade, a gente sabe bem que no Nordeste é muito comum, ali no Brasil, que as festas, né? Aí tinha uma festa na cidade. E este homem, o nosso herói, o nosso personagem, tem um nome difícil, não vou ficar falando porque eu não preciso. O nosso herói, né? Eu estou chamando de herói, nosso personagem principal, ele está indo na cidade, ele está passeando no dia da festa, então está a cidade toda na festa. Aí ele encontra um barbante caído no chão. Ele está andando, e o nome do conto se chama O Barbante. Ele encontra um barbante no chão. Aí ele olha, quando ele viu, ele pensou, o que eu posso fazer com esse barbante? Aí quando ele foi pegar, ele pensou assim, não, mas eu não quero eu vou meio que enganar aqui, porque eu não quero que vejam que eu peguei, porque podem ficar olhando, achar que é um doido, né? Pegar um barbante, né? Foi isso que ele imaginou. Então eu vou meio que disfarçar, pegou o barbante, botou sobre a roupa, no bolso, e ainda deu, assim, meio que dá dizer, ficou olhando aí no chão, como se tivesse perdido alguma coisa ou procurando alguma outra coisa. Aí ele botou o barbante. Só que nessa hora que ele está ali, nesse momento, olhando, pegando o barbante, ainda dando uma enroladinha para não dar muito na vista, porque ele pegou o barbante. Um outro homem, que era meio que como se diz aqui no interior, um intrigado, um desafeto. Uma pessoa que eles tinham uma certa rixa, viu ele se abaixando e fazendo esse gesto. Muito bem. A festa continua, ele chega ali numa barraquinha, continua, e daqui a pouco, no meio do coreto da cidade, no meio da festa, no coreto, chegam aqueles homens ali da prefeitura, e no microfone, quem lembra de cidade interior, o cara bota o microfone, quem achou, não sei o quê, não tem isso, né? Aí nessa hora, fala assim, quem achou uma carteira, perdendo uma carteira com muito dinheiro? E aí, né? Vai, quem achou, aí ele, não era com ele, né? Estava ali, o tempo passa, alguns minutos depois, chega a polícia e chama ele. Vamos ali na delegacia. Mas por quê? Vamos na delegacia. Aí ele foi. E lá chegando, ele estava sendo acusado de ter sido a pessoa que encontrou a carteira. Porque aquele intrigado dele desafeto disse, não, quem achou foi ele, porque quando ele pegou, ele ainda enrolou um pouquinho para ninguém perceber e ainda estava procurando umas moedinhas. Aí ele falou, mas não fui eu. Olha aqui, ó. Ele tirou o barbante, eu fui atrás, eu peguei esse barbante. Eu não fiz nada. Aí o delegado, não, foi você, não fui eu, ficou aquela coisa toda. E ele preocupado, tentando, ninguém acreditava nele. Mas deixa que a carteira é encontrada. Né? Encontraram a carteira. Só que já tinha espalhado pela cidadezinha a notícia que ele, nosso herói, tinha pego a carteira. E as pessoas começaram a julgar
esse nosso amigo. Falando que ele ia nas pessoas, nos dias seguintes, dizendo, não fui eu, porque a carteira tinha sido achada. Mas as pessoas não queriam mais saber. As pessoas ficavam. Então ele tinha um comérciozinho, as pessoas deixaram de ir para o comércio, frequentar o comércio dele, porque julgavam que ele era o ladrão da carteira. Ele tinha pego a carteira e tinha ficado com dinheiro. E ele falava para as pessoas, não fui eu, mas não adiantava. Toda a cidade o julgou. E ele foi ficando doente. Ele não aceitava aquilo, porque ele era muito cioso da imagem dele, não queria que pensasse que ele fosse alguém que pegasse o dinheiro e não devolvesse. E ele começou a adoecer. E ele morre. Termina o conto com a esposa dele encontrando algumas pessoas e dizendo que ele morreu, dizendo, mas só era um barbante. Então, essa história do Maupassant, ele conta dois aspectos de quem julga e do julgado. Tá? Então, ele traz ensinamentos que a gente vai poder trabalhar aqui, do que a gente não tem noção. E como é tão fácil hoje, com as redes sociais, julgar e condenar, sem o mínimo discernimento, sem o mínimo busca da verdade. Como a gente hoje, porque tudo está muito fácil, né? Você fala uma coisa e você começa a dar a tua opinião e, como diz no interior, marretar. A gente começa a marretar e critica. E você não sabe daquilo, você não estudou aquele problema, você não estudou aquela situação, você não conhece a fundo todos os elementos do fato. E a outra pessoa, a vítima, cai em desgraça. Porque ela já foi sumariamente julgada pela sociedade. Então essa história é de uma atualidade tremenda. Quanto tem suas reputações completamente destruídas por conta de uma calúnia, que aquilo ali, ele vai aumentando, e a pessoa tentando se defender. São mentirosos, não é nada disso, e a gente amplifica, e a gente, sem querer, a gente está criando um problema enorme, que nesse caso aí, né, da história, acabou com a morte, né, a desencarnação do nosso herói, nosso protagonista. Ele, por sua vez, o que é muito comum na sociedade hoje, ele poderia dizer, bem, eu estou com a consciência tranquila, eu posso caminhar porque eu não fiz nada. Mas ele não, porque ele precisava recuperar a sua boa imagem. Ele precisava, mais do que melhorar a sua parte interior, ele queria melhorar a sua imagem. E ele não conseguia, ele foi sofrendo e aquilo acabou matando ele. Então é uma dificuldade muito grande em nossas vidas, da gente controlar, como dizem os estoicos, né? Como dizem os estoicos, controlar aquilo que, aliás, se preocupar apenas com aquilo que está sob o nosso controle. O que vocês, que os outros, né, pensam da gente, a gente não tem como controlar. Temos? Não temos. Até a gente conversando, o Ivan falou que, né, o Divaldo falou, se me odeiam, eu não posso fazer nada. O problema é se eu odiar o outro que me odeia. Aí o problema passa a ser meu, porque eu estou odiando. Então a gente precisa hoje, nesse fluxo de consciência que a gente está buscando, partir
como a doutrina espírita, ela nos convida a todo momento, gente, a todo instante. Se a gente pegar aqui o Vinha de Luz, Fonte Viva, todos esses livros de Emmanuel, eles estão nos intimando a nos conhecer. A saber, porque muito do que a gente acusa do outro é uma falha que a gente tem dentro de nós mesmos. Não vou entrar aqui em assuntos de terapia de Jung, não. Tá? Isso aí, Jung explora isso, ele chamou de projeções. O meu objetivo não é esse. O objetivo é apenas que a doutrina, ela nos convida, convoca a aumentarmos a nossa consciência sobre nós mesmos. Que nós, em verdade, temos um caminho bem longo e que a preocupação com o outro e ficar só acusando, julgando o outro, só vai atrasar o nosso próprio crescimento. A nossa própria autoconhecimento, autoconsciência da necessidade de nós. O que nós precisamos fazer? Porque isso está no meu controle. O que eu preciso fazer? Tem um livro, eu gosto de trazer os livros para mostrar. Tem um livro chama-se Renovando Atitudes. Esse livro é fantástico, gente. É do Espírito Hamed, ditado por Hamed, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E esse livro, logo no seu primeiro capítulo, o tema é medita. É justamente o nosso tema. Medita. É aquela hora de a gente medir. Aí toma cuidado com você estar medindo os outros, porque você vai ser medido. Você vai ser medido, né, por alguém, ou por algo, ou por Deus, que não tem nada a dever. E a gente tem muito a dever, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fica medindo os outros. Isso aí, como é que a gente pode falar? Não vale nada, né? Isso aí, e assim vai. Tem vários adjetivos que a gente gosta de falar. Então, às vezes, a pessoa comete um ato, comete um erro, comete uma coisa, e a gente julga a pessoa, o todo pela parte. Então, fulano não vale nada, porque ele fez uma coisa, um determinado aspecto. Ele errou nisso. Então, ele é, né? Então, ele não vale nada, porque ele errou isso. Então, ele não tem virtude. Aquele irmão não tem virtude, porque ele cometeu aquele erro. Então, você é incólume, né? Você é um anjo reencarnado. Você está aqui em missão divina. Então, esse capítulo é medida. Aí ele fala isso aqui. Os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Olha só como é profundo, né? Como é uma coisa que a gente tem que parar para refletir. O que nós vemos no outro é algo que está muito forte dentro de você. Então, é uma coisa que a gente tem que refletir, né, sobre nós. Mas por que eu sinto isso quando eu vejo essa situação? É algo que reverbera dentro de você. Que está em você e a gente não aceita. Aí, o Espírito Hamed fala: melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo nossa intimidade.
e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Visualizar a nossa intimidade. Prepararmos para nos conhecer, sentar, escrever. Hoje eu estou sentindo isso, hoje eu estou sentindo raiva disso, hoje eu estou sentindo aquilo, hoje eu estou sentindo inveja. Hoje, escrever. Eu não sei seu caderno, isso aí é uma sugestão. Converse com você mesmo. Cara, eu estou sentindo uma coisa ruim para fulano, eu acho que é ciúme, eu acho que é inveja. Eu tenho isso dentro de mim. E conversar consigo próprio. Não há mal nenhum. Aliás, esse é o caminho para se resolver. Isso é um autoencontro. Gente, por que eu tenho tanta raiva do fulano? Porque ele é bem sucedido? Porque ele é isso? Porque a gente precisa aqui se questionar a respeito disso, gente. Essa é a forma. Quando se é possível, existem formas, terapias, terapeutas especializados que nos ajudam a nos conduzir a nós mesmos. Traumas serem trabalhados, traumas de infância, traumas de vidas passadas. Tudo isso parece muito complexo, mas é simples no final. Há uma causa, e nós estamos vivendo o efeito de uma causa, a gente tem que chegar nessa causa. O que acontece conosco hoje, com quem estou casado, onde eu estou morando, é efeito do que fizemos no passado. Com o meu trabalho, minha cidade, minha família, meu filho, meu pai, minha mãe, todo mundo é efeito do que eu fiz no passado. E foi colocado, toma filho, essa é a tua oportunidade. Essa é a tua oportunidade. Vai coabitar nessa cidade, né? Tricolores, rubro-negros, alvirrubra, venham para aqui, gente. É do jogo. Venham morar numa cidade que não pode chover. Nesse país maravilhoso aqui, com tantos, né? Que tem um potencial tão grande. Não nascemos na Europa, como não nascemos na África, como não nascemos na China, como não nascemos nos Estados Unidos. Isso é um projeto maravilhoso de Deus para nós. E essa oportunidade é única, porque a fila de reencarnação é enorme. E a gente perde tempo de buscar consciência do nosso ser, marcando briga na rua, por causa do time. Olha que oportunidade para se desperdiçar. Então estamos onde deveríamos estar. Estamos aqui hoje com a consciência da doutrina espírita, é porque galgamos na nossa trajetória, intelecto moral, as bases que nos permitiram estar aqui, diferente de muitos irmãos. Ora, é maravilhoso, mas que vem com responsabilidade, porque agora ele está sabendo qual é o caminho das pedras. Porque agora dizer ele não sabia, porque você vai poder dizer depois, quando ele desencarna, que não sabia da regra do jogo. Mas tudo isso é maravilhoso, porque as oportunidades de crescimento são oferecidas a todo tempo, a todo instante. Isso nos é dado, porque Deus nos ama profundamente, porque Ele não desiste de nós, porque quem é misericordioso é Ele, não somos nós. Nós tentamos, porque ter a misericórdia de Deus, nós temos uma dificuldade enorme. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nós estamos sendo perdoados a cada momento. A cada momento. E a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar e de aceitar ou conviver com a dificuldade do próximo, com o defeito alheio. Nós temos uma extrema dificuldade, que é a indulgência, que é o capítulo que nós estamos trabalhando. Então, naquela cidadezinha da França,
ficou muito mais fácil para aquela população acusar aquele nosso herói de que ele era realmente um enganador que queria ficar com dinheiro para aquela carteira. Ficou mais fácil para todo mundo. E ninguém acreditou nele. Ninguém teve piedade, ninguém teve compaixão. Ninguém teve empatia para se colocar no lugar dele, escutá-lo, ouvi-lo. O que nós estamos fazendo hoje? Estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa, não? Será que a gente está mais se preocupando com outras coisas mais importantes do que a nossa busca do nosso eu? Não são perguntas fáceis. Não tem pergunta fácil. A pergunta é fácil de fazer, ruim é a resposta. Então, lembre-se, a caridade. Existe uma mensagem no capítulo 110 do Vinha de Luz. Eu sempre também gosto de lembrar isso. Caridade essencial. Emmanuel nos traz um texto belíssimo. Que muitas vezes a gente acha que tudo está tão difícil. Poxa, por onde eu começo, né? Então ele fala assim, apenas... Ele fala da importância de ajudar quem está carente, que está necessitado de abrigo, de comida. Mas ele fala assim, mas o mais importante de tudo, aqui eu trouxe, verdinho aqui, bem de luz. Capítulo 110, caridade essencial, ele diz, pratica a caridade essencial. O que é? É praticar em pensamentos, palavras e atos o Evangelho de Jesus. Ponto. Praticar em pensamento, em palavras e atos o pensamento de Jesus. Quando a gente tiver alguma dúvida do que fazer, se pergunta assim, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Né? E depois vem o arrependimento. O que eu feito aqui? Eu estava de cabeça quente. Mas voltando aqui que a gente começou a ver, nós somos aquilo que reagimos aos fatos da vida. A forma como reagimos. E a forma que nós reagimos, voltando àquilo que eu tinha falado, está no nosso controle. Está no meu controle reagir a um xingamento, está no meu controle como eu vou reagir a um insulto, está no meu controle a forma que eu vou agir quando alguém faz um mal enorme à minha família. Se eu busco a vingança, se eu busco o perdão. Essa reação é minha, não é de ninguém. Não é de ninguém. O exercício da misericórdia, ela precisa, assim como qualquer atitude que nos conduz a Cristo, que nos conduz ao crescimento, ela tem que ser praticada de pouco. De pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Então, quando tiverem um tempo, e busquem um tempo. Busquem um tempo, saiam desses grupos. Hoje eu saí de 8 grupos de WhatsApp. Hoje, 1º de fevereiro, eu saí de 8 grupos de WhatsApp. Não me acrescentavam nada. Tinham amigos, mas eu poderia conversar com eles no direct, que o pessoal chama. Eu não tinha nada para compartilhar com eles. Nada que eu precisasse. Não deixei de ser amigo de ninguém. Apenas eu não queria estar num ambiente em todas as mensagens ali me transmitiam raiva, sentimentos negativos. Eu não posso deixar isso me invadir. Eu tenho que estar cuidando da minha psicosfera, porque isso vai afetar como eu vou tratar a minha família. Porque, novamente, eu vou receber uma mensagem, não vou investigar, não vou investigar se é verdade ou não, vou passar para outra pessoa, então eu vou pegar aquela energia
e espalho aquela energia ruim, fico ruim comigo mesmo, fico com raiva, fico triste, já se perde a harmonia, já me distancio de Deus, já me distancio da caridade essencial, já digo, é isso mesmo, aí começa. O que a gente faz todo dia? Muitas vezes a gente está hoje, dada a facilidade, né? Nós temos hoje coisas maravilhosas acontecendo. Uma transmissão do Evangelho de Jesus a pessoas do Brasil todo. Vai ficar gravado em Recife, Olinda, Pernambuco, vai ficar gravado, depois manda de novo para alguém. Isso é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, permite que mensagens de tons de nível evolutivo bem inferiores também se espalhem. E ele vai encontrar o ambiente certo, na cabecinha certa das pessoas. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer essa proteção. Como Ivan falou, orar e vigiar. Precisamos cuidar de nós mesmos. Precisamos cuidar da nossa consciência. Precisamos cuidar do nosso espírito, do nosso pensamento e sermos leais conosco mesmo, dizer, eu no caderninho, no cantinho, na beira da praia, onde vocês quiserem, escreve, eu estou pensando muita besteira sobre isso. No outro dia, vou ser grato, busca evitar, isso é orar e vigiar, essa é a vigilância. De novo esse pensamento, de novo, mas você está consciente, você está se dando conta do que está acontecendo com você. Você questiona, mas está correto isso? Você pode duvidar, não, mas ele que magoou. Vai trabalhando isso. Vai trabalhando isso sem fazer nada, só vai trabalhando, não vai se vingar não, vai trabalhando. Daqui a pouco, mas ele, coitado, ele está dando um dia difícil. Aí a gente vai começando a mudar o quadro. Daqui a pouco diz, aquela pessoa que fez aquilo comigo, ele está tendo tantos problemas. Deus o abençoe. Eu vou procurar ele e perguntar se está tudo bem comigo. Entenderam como a gente consegue mudar a nossa psicosfera? A gente consegue alterar, mas só que o quadro das nossas vidas, a gente consegue alterar a nossa vida. Por isso que, na caridade essencial, pense como Jesus, fale como Jesus, haja como Jesus. Mas com Jesus, gente, tenta. Nosso caminho é esse. Nosso caminho é evolutivo. Nós estamos no processo de evolução. Nós estamos aspirando ao quê? Aos espíritos superiores. É o nosso caminho. É uma escada que está subindo. Por que a gente não tenta agora, já que está começando a ter consciência e entender isso? Então, não é fácil. Porque nós estamos numa sociedade julgadora. Porque existem instrumentos para isso. Por isso eu convido vocês todos a boas leituras, a boas músicas, a bons amigos, a permitir que entrem no lar, e no principal lar de todos, que é esse lar aqui, esse coração. Só aquilo que nos faça bem, nos tranquilize, nos traga ensinamentos. Não que a gente não vai enfrentar problema, ninguém está aqui fugindo de problema. Mas um problema enfrentado é enfrentado com respira, vamos abordar e vamos solucionar. Sem desespero, sem piorar a situação. Está em nós, reside dentro de nós a solução, todas as soluções da nossa vida. Residem dentro de nós, precisamos buscar. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Mas enquanto a gente fica olhando só para fora, julgando, medindo os outros, condenando, mexendo no zap, a gente está perdendo a oportunidade de se conhecer.
como cristão. Tá, gente? Então, isso é uma reflexão fundamental. Vai a sugestão do amigo. Agendinha, diáriozinho. Conversem com vocês mesmos. Bota todos os palavrões que estão na cabeça no papel. Façam isso. Mas é melhor ter um papel do que outra pessoa que não merece. Diz, poxa, errei, ok, tá. Mas aí aqui você sente aquele alívio, aquele desabafo. Mas não desabafa com ninguém. As pessoas que estão ao seu redor, querem o seu sorriso, querem o seu abraço, querem sua atenção. Não querem você reclamando o tempo todo, não querem você choramingando. Porque a gente está vivo, então a gente tem a maior dádiva que existe. A gente tem que estar agradecendo. Ah, estou em doença, agradeça. É isso. Está vivo, estamos encarnando. Estamos tendo a oportunidade divina de nos conhecermos. Estamos tendo a oportunidade divina de evoluir. Estamos tendo a oportunidade divina de crescer, de pedir perdão, de ser perdoado, de restabelecer vínculos do passado. Pessoas que nós magoamos profundamente, que hoje vêm ao nosso lado e que nós temos a obrigação de suportar, que nós temos a obrigação de conviver, nós temos a obrigação de aceitar. Então, essa é a proposta. Acalmar nosso coração, sermos mais centrados em nós, cuidarmos mais, nos dedicarmos um pouquinho mais a nós. Porque a gente vai ver que a gente olha muito no outro aquilo que falta na gente. Como diz o Espírito na média, os outros são espelho da gente, só espelham as nossas próprias faltas. E quando a gente identifica isso, resolve isso, a gente mais reclama, nunca mais, não condena, não julga. Isso é um caminho lento, amigos. Isso é um caminho lento. É lento, não sai de uma hora para outra. Temos uma cultura, nós estamos imersos numa cultura. Nós temos pessoas ao nosso redor, tem a cultura nordestina, a cultura pernambucana, né? Aquela de não levar desaforo para casa, não é não? O pernambucano, ele não leva. Então, eu sei que eu tenho histórias da família do meu pai, ali no interior, em Vicência. A família do meu irmão, da minha mãe. Problemas assim de, como eu brinquei, dos empregados. Nós só temos que ter amigos, nós temos que buscar o entendimento. Essa é a proposta das nossas vidas. Porque imagine, numa briga dessa, num ato desavisado, a gente acaba criando agora um novo problema para ser resolvido na próxima existência. Ou quando a gente comete uma violência contra um irmão, qualquer que seja, mesmo que seja uma acusação indevida, aquele irmão, no mundo espiritual, vai atrás de você. A gente não pode se esquecer disso. Nós não podemos mata fulano, acaba o problema, quem falou. O Espiritismo veio nos ensinar isso. Então viemos aqui para o entendimento. Esse entendimento passa por eu me entender. Porque eu entendendo, eu vou ter melhores condições de relacionar com o que está ao meu redor. Por isso, muito evangelho, tá? E esse evangelho praticar, tá bom? Evangelho praticar. Lembre-se que Emmanuel nos falou, né? Pensar, tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Pensar, falar, agir, conforme Jesus, conforme o Evangelho. Aí a nossa vida começa a se transformar. Tá bom? Vamos. Acho que está
ótimo tamanho. Vejam que maravilhoso. Agradeço novamente o convite por essa conversa, né, compartilhando essas ideias, tá certo? Temos muitos deveres de casa, mas a gente está feliz porque se o nosso irmão Anjo da Guarda nos empurrou o bom sentido para cá hoje, é porque a gente está bem guardado, não é não? A gente tem gente que cuida da gente muito bem, então assim, vai ali no centro hoje, vai escutar uma palavra, vai lá. E nós não estamos sozinhos. Nós não estamos. Deus está lá, mas tem um irmão aqui do lado da gente. Ela dizia, lembra da palestra? Olha o barbante, olha a história do barbante. Tá certo? Gente, fiquem com Deus, até a próxima. Fantástico, fantástico. Hoje a palavra da vez agora é cancelar. Cancelar. Fulano foi cancelado na internet. Isso me lembra uma história só para encerrar aqui. Diz que uma senhora chegou para o Chico, aí disse, Chico, eu quero me separar do meu marido. Ele fez aquela coisa ali, mas por quê, meu filho? Meu marido bebe muito, ele é um bêbado costumado. Aí ele fez, mas lembre do Evangelho, tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Às vezes, mas eu já fiz, Chico. Já perdoei 70 vezes, 7 vezes isso. Desde que eu estou casado com ele, eu só vivo perdoando. Aí Emmanuel aparece do lado dele. Aí ele faz, mãe, ela está certa. Aí Emmanuel olhou para ela assim e fez, Chico, 70 vezes, 7 vezes cada erro. Aí Chico fez, uai, assim não acaba nunca. E é uma verdade, é 70 vezes, 7 vezes. A gente estava conversando lá dentro que a gente é muito carrasco dos outros e do gente que nós mesmos. Eu sou errei porque eu sou humano, errar é humano. Inverta, seja indulgente com seu irmão e carrasco com você mesmo. Se modifique, orai e vigiai. Assim que terminar a prece, a gente vai ter o passe. Então eu gostaria que quem fosse tomar passe, ficar bem. Assim que terminar essa prece, deslocasse as mãos aqui da frente, lembrando sempre que os idosos e as crianças têm prioridade nesse passe e que todo mundo será atendido com a graça de Jesus. Levemos nosso pensamento ao alto, meu irmão. Muito obrigado. Eu vou passar aí uma semana só pensando no caderninho, vou lá anotar tudo. Acho que vou precisar de enciclopédia. Muito caderno. Então vamos levar nosso pensamento, vamos fazer a prece, harmonizar mais ainda, manter essa energia fluídica maravilhosa, elevando os pensamentos ao alto, pensando em Jesus, mestre, amigo, Pai. Agradecidos estamos, Senhor, por mais uma noite, por mais um ensinamento maravilhoso, mais um ensinamento fantástico, mais luz no nosso caminho, mais um aprendizado. E haja caderno. Vamos anotar todos os dias, para que na próxima a gente tenha eliminado pelo menos um defeito, um dos nossos problemas que trazemos nessas encarnações, porque se a gente conseguir eliminar um do Senhor, é um passo gigantesco que nós vamos dar em rumo à nossa evolução. Mestre, nos perdoa. Nós vamos cada vez mais lutar para sermos amanhã melhor do que hoje, porque hoje somos melhores do que ontem. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.